Oi, pessoal! Aqui professora Vanessa Biagi, Prof. Van. Que bom ter vocês aqui comigo no canal, sejam bem-vindos. Fiquem, assistam esse vídeo até o final, compartilhe, assista aos outros vídeos, deixe seu like. Seu like é muito importante para ajudar aqui no canal, para fazer com que esse canal possa crescer e chegar levando conhecimento a muito mais pessoas. Estou contando com vocês nessa missão, hein? Para ajudar a divulgar esse canal, Alfa Letrando com Van Biagi. Dá uma força aí para Van Van. E agora quero fazer um convite a você que está estudando, vai prestar vestibular, Enem, concurso. Fica aqui nesse canal que sempre terá conteúdo fresquinho, com muito conhecimento, para que você se saia bem. Mas antes, roda a vinheta. Essa será uma sequência composta por 5 vídeos, dividido então da seguinte maneira. Na primeira parte, falaremos sobre o stalinismo. Em seguida, falaremos sobre como ficou a economia europeia pós-guerra. Na sequência, falaremos também sobre a escalada econômica dos Estados Unidos. Posteriormente, falaremos sobre a ascensão do fascismo e finalizaremos, então, a sequência de vídeos referente a esse período entre guerras, falando da ascensão do nazismo alemão. A ascensão do fascismo. Os impactos econômicos e sociais provocados pela Primeira Guerra Mundial levaram países como a Alemanha e a Itália a viver momentos difíceis e com muitas dúvidas sobre os rumos políticos. Por terem unificado seu território tardiamente, no final do século XIX, alemães e italianos não tinham instituições políticas sólidas e capazes de contornar os problemas causados pela guerra, como o desemprego, a inflação e as agitações sociais, sem serem cobrados pela sociedade. A postura dos governos diante das punições impostas pelos países vencedores desagradou a população, que passou a atribuir aos governantes a incapacidade de resolver os problemas econômicos, sociais e de garantir os interesses nacionais nas resoluções pós-guerra. No caso dos italianos, o fato de terem participado da aliança que venceu o conflito e não terem recuperado territórios que eram reivindicados desde a unificação e que pertenciam ao Império Austro-Húngaro, causou a insatisfação da população. Por outro lado, o sucesso da Revolução Russa, em 1917, contribuiu para o fortalecimento dos movimentos socialistas, algo que desagradou a elite econômica da Europa, que enfrentava dificuldades para retomar o crescimento e temia a perda de poder e a ascensão do socialismo como uma alternativa para solucionar os problemas enfrentados durante o pós-guerra. Além da preocupação com o avanço do socialismo, a elite econômica europeia
defendia a adoção de um governo capaz de fazer intervenções necessárias para estimular o crescimento da economia nacional. O liberalismo passou a ser visto com desconfiança, sobretudo depois da eclosão da Grande Depressão. Nesse contexto, surgiu o fascismo, uma alternativa capitalista fundamentada na defesa de um Estado ditatorial e em um discurso anticomunista e de nacionalismo extremo. As semelhanças entre o fascismo italiano e o nazismo alemão. Além de defender um Estado antiliberal, tanto o fascismo como o nazismo adotaram o unipartidarismo, ou seja, a existência de um partido único. Essa medida autoritária impedia a diversidade e o debate de ideias. O comunismo foi considerado pelos governos nazifascistas como algo a ser combatido, e sua ideologia foi considerada responsável pela mobilização das classes operárias e por incentivar a luta de classes. Declarados inimigos da nação, os comunistas foram perseguidos e condenados por sua orientação política. A defesa e o envolvimento da população no projeto nacional levaram o nacionalismo a outro patamar. Os interesses do Estado estavam acima dos interesses individuais. A população deveria se sacrificar em nome da nação. O nacionalismo exacerbado era fundamentado na ideia de que a nação é uma extensão do corpo e seu funcionamento depende do equilíbrio e da participação de cada cidadão. Qualquer questionamento às ações do Estado era visto como uma agressão à nação, que deveria ser punida. Os estrangeiros também eram vistos como perigosos, por não pertencerem à nação. O ódio aos estrangeiros, conhecido como xenofobia, também é uma marca comum nas experiências nazifascistas. O militarismo era defendido como elemento fundamental para a defesa da nação. A nação deveria ser comandada por líderes considerados por nazistas e fascistas seres infalíveis e com as virtudes necessárias para combater os problemas econômicos. O culto ao líder era um elemento importante e inserido no cotidiano da população por meio de intensa propaganda governamental e ritual cívico. Totalitarismo, mecanismo de controle total da sociedade. Durante a década de 1940, cientistas sociais buscaram compreender os governos autoritários surgidos depois da Primeira Guerra Mundial, por meio do estudo e da observação do fascismo italiano e do nazismo alemão. Concluíram que, para manter o poder, os governantes nazifascistas buscaram exercer o controle máximo da população,
utilizando a repressão e a propaganda para controlar a opinião pública. O medo é um elemento chave utilizado por governos totalitários para submeter as massas a uma ideologia política. Esse recurso se sustentava na imagem de um líder salvador que controlava a vida pública e privada da população, instigando o povo contra um inimigo criado para manter o povo alarmado e desconfiado dos críticos do governo. Esse tipo de prática política foi denominado totalitarismo. De acordo com os estudiosos, nos governos totalitários, a sociedade é vista como vítima de autoritarismo. O conceito de totalitarismo apresenta limites de interpretação histórica, pois não destaca o papel da sociedade e suas experiências no contexto de governo totalitário. Já referente ao fascismo italiano, assim que Mussolini assumiu o governo, ele deu início a uma onda de perseguição política, reprimindo movimentos populares, comunistas e opositores. Os partidos políticos e alguns jornais foram extintos. Mussolini passou a governar por meio de decretos, reduzindo progressivamente a participação do legislativo nas tomadas de decisões. Um elemento importante na consolidação do fascismo italiano foi a conquista do apoio da Igreja Católica. Os problemas entre a instituição religiosa e o Estado italiano existiam desde a unificação em 1871. O Tratado de Latrão, em 1929, pelo qual a Igreja reconhecia a unificação da Itália em troca do reconhecimento do Vaticano como Estado autônomo. O estreitamento de relações entre a Igreja e Mussolini contribuiu para sua popularidade, dada a importância da religião para o povo italiano. O primeiro-ministro italiano enfrentou grandes desafios econômicos em decorrência dos impactos provocados pela Grande Depressão. Para impulsionar o crescimento da economia italiana a partir de 1935, Mussolini investiu em uma política expansionista para ampliar seus territórios na África, o que aproximou a Itália da Alemanha nazista, voltada também para as práticas expansionistas. O resultado foi a formação de uma aliança militar. Curta, compartilhe, ative o sininho, se inscreva no canal e não deixe de assistir aos nossos próximos vídeos. Um beijo e até o próximo. Tchau!